Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Minha Casa em Portugal. Essa série tem como objetivo, gente, trazer informação para todos aqueles que estejam se planejando de maneira financeiramente estruturada para se mudar aqui para Portugal. Como também para aqueles que querem saber mais sobre oportunidades de investimento no país. Para quem não me conhece, prazer, Giovanni Oliveira da Oliveira Imóveis, e hoje eu vou contar aqui para vocês tudo sobre o tipo de financiamentos que existem aqui em Portugal, mas tudo isso logo após a vinheta. Bora lá! Muito bem, gente, eu recebo diariamente muitas perguntas nas minhas redes sociais e por e-mail sobre financiamento aqui em Portugal. E é justamente por isso que eu vou aqui trazer para vocês todas as informações que vocês possam, dessa forma, aumentar o conhecimento sobre o tema. Esse é o principal motivo de eu criar conteúdos aqui no YouTube, depois dividir eles para o Instagram e por aí vai, para poder tentar trazer para vocês, né, um pouquinho de conhecimento também. Eu não sou o Bilu, né? Para quem pegou a referência aí, eu não sou o Bilu. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busque conhecimento. Mas adquirir conhecimento é a melhor forma de se planejar para poder fazer uma mudança. Gente, quando eu falo isso, é mudança de bairro, é mudança de cidade, é mudança de estado e principalmente mudança de país. Quando a gente está mudando de país, a gente está mudando tudo, né? Não é só a casa, a gente está mudando cultura. Em Portugal não é bem o idioma, mas tem ali suas ressalvas, tem ali suas diferenças. Então tudo isso é muito importante, o planejamento. E não só o planejamento de onde eu vou morar, como eu vou morar, mas como eu vou me manter, né? Essa parte é muito importante. A estrutura, a forma como você vai se estruturar financeiramente é muito importante. E por isso, eu gosto aqui de trazer um pouquinho de conteúdo. Já falei sobre trazer animalzinho, sobre preços de aluguéis, agora estou falando um pouquinho sobre financiamento, já falei sobre PB4, né? Como que funciona a educação aqui no país. Quem vê aí se você não é inscrito, se inscreve no canal, lá tem mais de 200 vídeos já sobre diversos temas diferentes. Então a ideia aqui é justamente ajudar um pouquinho, trazendo esse tipo de suporte, né, por assim dizer, um pouquinho mais de informação, tá? De tudo isso, com tudo isso, eu espero que vocês façam bons negócios na área, principalmente imobiliária, que é a área que eu ali, não vou falar que domino, mas tenho um certo conhecimento aí a mais do que vocês, provavelmente, que estão do outro lado do oceano, né? Do outro lado da terrinha, né? Por assim dizer. Então eu tenho ali um pouquinho a mais de conhecimento e é por isso que eu trago aqui no canal esse tipo de informação. Então quem não é inscrito, já aproveita, se inscreve. Se acha que só esse disclaimer aqui do que é o vídeo, como que é a forma do Giovanni pensar, já merece o joinha, já deixa o seu joinha também, porque é dessa forma que o YouTube vai entregar para mais pessoas os nossos conteúdos e assim como você, mais pessoas também poderão ter acesso a essas informações. Se você já é ativo no canal e tudo mais, ative o sininho também para poder receber as notificações dos vídeos novos. Eu estou tentando postar sempre 2 vídeos por semana, tem semana que não dá, tem semana que fica na correria, quem me conhece sabe que eu rodo o país inteiro, então complica um pouquinho. Mas vamos então para o que interessa, né? Primeiramente, vamos desmistificar essa palavra financiamento que assombra muitas pessoas, né? Para muitas pessoas, financiamento é sinônimo de endividamento e isso certamente se torna assustador, né? Gente, eu não quero fazer um financiamento em euro, Giovanni. Você tá maluco? Eu tô saindo do Brasil. Agora tá chegando a 6. Hoje, provavelmente, com tudo que tá acontecendo no Brasil, eu não posso falar data aqui, porque eu não sei quando o vídeo vai no ar certinho. Já o edita essa parte. Mas a gente sabe que o Brasil tá um caos, né? Então, se bobear, o euro hoje já até passou dos R$6, né? Então, muita gente fica com essa ideia, pô, mas eu vou me endividar em euro, mas eu ganho em real, como é que vai ser isso?
Então, a primeira coisa que eu quero deixar claro aqui para vocês é que o financiamento imobiliário para as pessoas que são organizadas financeiramente é, sim, uma das melhores formas de você adquirir o seu bem e, principalmente, se estiver pensando em adquirir em moeda estrangeira. Por quê? Porque você está protegendo o seu patrimônio. Então, essa é a primeira fala que eu tenho que falar, tá? O que vai acontecer? Você ainda tem a chance de rentabilizar o seu dinheiro através de uma possibilidade que o banco vai te dar esse aporte, né, esse empréstimo. Então você tem ali já uma coisa interessante para pensar nesse sentido, né? Não, porque realmente já é ali uma ajuda que você pode ter nesse sentido. Não estou aqui falando que se sair por aí pegando empréstimo bancário para todas as situações da sua vida é um bom negócio, ok? Não estou falando isso. Vamos deixar claro, antes de mais nada, que estamos falando de organização financeira, de entender sobre taxas de juros, né? De entender sobre ganhos que se pode ter através do financiamento e coisas desse sentido. Eu, por exemplo, não recomendo de forma alguma pegar um empréstimo para compra de passivos, né? Como um carro ou alguma coisa que pode se desgastar de uma forma muito rápida, né? De repente você está ali, pegou um empréstimo, compra uma moto, pá, na primeira esquina vem um cara, você todo certinho, capacete, todo protegido, então vem um cara, bate em você, pronto, destruiu sua moto. Então é um risco. Então, itens que são passivos é complicado. Então, tudo aquilo que vai nos fazer gastar mais dinheiro para ter ele é complicado, tá? Isso é um item passivo. Além da prestação que pagaremos, temos que pagar nesses itens passivos outras custas. Eu dei um exemplo aqui de cara sobre um acidente, mas você tem que pagar todo ano o IPVA, o seguro, combustível, o pneu, o mecânico. Tem que contar que um item que é passivo, ele vai sofrer desvalorização, ele vai ter depreciação. Ou seja, você comprou ele agora, 0 quilômetro, seja um carro, seja uma moto, seja um barco, seja um avião, você comprou por 0 quilômetro, se você já quiser revender ele na seguinte, putz, fiz um mau negócio, ó, loja, acabei de comprar na sua mão, deixa eu comprar de novo. Você já fez ali a transferência de documento, acabou, já não é zero. Então já vai ter uma desvalorização em cima. Então isso é um ponto complicado em itens que são passivos, tá bom? Neste caso, o empréstimo faz você, além de ter que suar para pagar essas prestações, trabalhar mais para pagar as despesas. Ou seja, o passivo ele vai juntando um problema atrás do outro. Porque você pode ter um acidente. Mesmo que você não tenha um acidente, se Deus quiser, não vai ter. Mas você tem que pagar ali as custas para manter aquele bem, né? E aí você tem, além da prestação, esses custos. Agora, olha que interessante quando é um ativo, com um imóvel para morar. Muitas vezes precisamos também colocar ali alguma ou outra coisinha na balança, né, quanto ao imóvel. Uma parcela, né, de repente uma pintura, sustentá-lo, por exemplo, além do financiamento da casa. Se você comprar uma casa com um jardim enorme, uma piscina, você vai ter ali também alguns passivos, por assim dizer, né? Você tem o IPTU, você tem um jardineiro, uma faxineira. Só que o imóvel ele está sempre valorizando. Então ele não está depreciando. Então isso tudo vai virando uma gotinha d'água no sentido de um passivo. Por quê? Porque o tanto que o imóvel valoriza é muito maior. E a gente vive um momento em Portugal excelente em termos de ativo, porque as coisas aqui só valorizam, tá? Quando eu estimulo o financiamento do imóvel aqui em Portugal, eu parto de 2 princípios básicos, tá? O primeiro deles é que sim, não é nem se, é sim, que sim, muito mais vantajoso pagar uma prestação do que pagar um arrendamento. Isso eu falo por quê? Porque eu trabalho com ambos, né? Eu alugo imóveis pelo projeto Chaves na Mão e eu vendo imóveis pelo projeto Mentoria Minha Casa em Portugal. E eu vejo quão distoante é o valor das prestações versus os valores dos arrendamentos, tá, gente?
Ah, Giovanni, mas eu não posso comprar, eu só tenho condição de arrendar. Gente, eu não estou aqui falando mal do arrendamento, não é isso, tá? Vai ter gente, vai ter situações que a pessoa realmente não pode chegar aqui e comprar com o Giovanni ou com outra imobiliária, quem quer que seja, não é essa a questão. A pessoa não tem a condição mesmo de comprar. Então, arrendamento sim vai ser a melhor opção. Mas para aquela pessoa que está vindo com aquele planejamento de mais tempo, que tem ali uma aposentadoria, que recebeu uma grana, que está vendendo ali os móveis, está vendendo o apartamento, está vendendo o carro. Opa, peraí, ao invés de eu transformar isso tudo em rendas adiantadas para o proprietário, transformar isso tudo em calções, eu consigo pegar isso e dar de entrada no imóvel. E aí o valor da prestação vai ser metade, em média, metade do que eu pagaria de aluguel. Ou seja, é uma ótima opção nesse sentido. Por quê? Além da quantidade absurda de depósitos iniciais que você tem que pagar, né, que vai tomar aquela boa fatia do seu capital, isso vai variar de acordo com o proprietário, de acordo com a exigência, você ainda vai ter ali outros custos iniciais de uma chegada. Então você está já com uma estrutura alta de um arrendamento, com um montante alto de pagar inicialmente, e sendo que você acabou de chegar no país. Então você está ali tendo que, equilibrar um monte de prato ao mesmo tempo, digamos assim. Eu pensei isso aqui agora. Está ali igual um malabare, né? Fazendo ali, lá no Brasil é malabarista, né? Que é malabare. Você está igual um malabare aqui, só equilibrando um monte de prato. Valor alto do aluguel, teve que pagar um monte de dinheiro adiantado para o proprietário em rendas e calções, aí tem que procurar um emprego desesperado, ou seja, procurar escola para criança, um monte de situação que é tudo que uma família normal não quer, né? É chegar com um monte de problema para resolver ao mesmo tempo. Então, o financiamento nesse início de jornada, na mudança de país, ele tende a equilibrar um pouco os pratos, usando a mesma referência. Ele tende a equilibrar um pouco mais as coisas. Por quê? Porque você tem uma parcela mensal que não fica aqui atolando o seu pescoço, digamos assim, né? Quase te sufocando. Então lembre-se de que no início dessa jornada, inevitavelmente, palavrinha difícil, né? Você vai ter que converter de reais para euro. Então o máximo que você puder poupar é um bom negócio. Tá legal? Essa é uma dica assim que eu tento dar como dica de ouro. Pense, planeje, tá? Pensando justamente nesse primeiro princípio, ter um imóvel aqui em Portugal irá te economizar metade do valor que usaria no valor do pagamento de aluguel, né? Só aqui temos uma família já pagando um valor assim bem diferente, o que já vai economizar, já vai te melhorar estruturalmente falando, em comparação com uma família que chegou para poder ficar no aluguel, pagando o dobro do valor, tendo que pagar aquele valor alto. E de novo, não estou falando que pagar aluguel é errado, tá, pessoal? Não é isso, tá? O segundo princípio é de que se você quiser comprar o imóvel apenas para investir, o imóvel também se pagará sozinho. Por quê? Porque o aluguel sendo o dobro, o aluguel paga a prestação para você. Então, se você compra um imóvel, você vai ter só o custo de o imposto da compra, ITBI, taxa de cartório, aquelas coisas, né, que todo mundo já conhece. No Brasil não é diferente, é igualzinho. Então, você vai ter aquelas custas iniciais e a entrada. Porque se você está comprando para investir, depois que você pagou a entrada e pagou os impostos, o valor da prestação mensalmente que você deve para o banco, quem está pagando é o inquilino. Então o imóvel está sempre se pagando sozinho. Essa é a segunda questão, esse é o segundo princípio que eu queria falar, que realmente é muito fácil. Faz as contas comigo. Portugal tem uma crescente demanda por imóveis e isso vem aumentando mês após mês. Os valores dos aluguéis, por conta dessa alta procura, estão crescendo demasiadamente, não param de crescer. Teve Covid e continuou crescendo. Está tendo agora a guerra na Ucrânia, continua crescendo. E à medida que Portugal vai recebendo cada vez mais gente
mais esse aluguel vai subir, porque não tem imóvel. Se não tem imóvel, é a lei da procura e da oferta. Quando a procura é grande, a oferta é baixa, os preços sobem. Não é bolha, não é problema de margem nem nada. É automaticamente simples e fato o desejo do ser humano de ganhar mais, já que há quem pague mais, tá bom? Então isso é um princípio básico. Não tem nada a ver com bolha, não tem nada a ver com nada desse tipo de situação. Quem tem um imóvel vago aqui tem mais de uma proposta por ele, geralmente. Eu vou visitar imóveis, minha equipe vai visitar imóveis e é comum a gente, na visita para um aluguel, ter já uma família visitando quando a gente chega. Quando a gente sai do imóvel, já tem outra família esperando para também fazer a visita. Então, o mesmo imóvel, ele vai ser visto ali por 4, 5, às vezes até mais famílias. E em alguns casos, vira até um leilão. Não é algo legal isso. Pelo contrário, é muito triste ver isso, tá? Mas infelizmente acontece. As pessoas deveriam chegar e falar, eu pago o valor que você está pedindo e acabou. Mas não, a pessoa não quer perder aquele imóvel, o proprietário está pedindo 500 euros, a pessoa oferece 600, aí o proprietário fala que já recebeu uma proposta de 600, vem um outro oferece uma proposta de 650, e assim os preços vão escalando cada vez mais. Porque na hora que o vizinho fica sabendo que o vizinho dele alugou por 700, opa, pera aí, eu estava morando aqui, na época isso aqui custava 250 euros o aluguel, tá pagando 750, eu vou pôr o meu para 750 também, põe a diferença no meu bolso. Então isso vem acontecendo cada vez mais. E isso é um problema. Isso é um grande problema. Isso é uma questão realmente para o governo, de repente, tentar solucionar numa briga que eu acho que é meio complicado ele tentar solucionar. Mas é algo aí que deveria ser colocado para o governo tentar arrumar soluções, por assim dizer. Tentaram criar algumas coisas, tem o PAA, Programa de Arrendamento Acessível. Cada vez mais prefeituras tentam construir imóveis para entrar dentro desse segmento do programa de arrendamento acessível, mas não tem uma aderência tão grande assim dos proprietários, então é um plano que não deu muito certo, por assim dizer. O governo colocou a partir de 1º de janeiro agora a condição de no máximo 2 rendas serem pagas adiantadas, mas o governo não tem como colocar uma imposição sobre a caução. Então, se antigamente pedia um ano inteiro adiantado, mais 2, 3, 4 caução, hoje em dia ele pede 2 aluguéis adiantados para ficar dentro da lei, mas pede 10 cauções, então continua na mesma coisa, porque na caução não tem como mudar. A caução é de acordo com o que o proprietário vê de valor na casa dele, no imóvel dele. Então, se ele falar que ele quer de caução 20 mil euros, ok, é 20 mil euros, o governo não tem como interferir nisso. E isso é um problema grande que a gente enfrenta hoje no aluguel, né? A falta de imóveis, a questão não é calção, do leilão e o calção, né? Que é ali um grande problema a ser resolvido. Agora, se o valor da parcela do financiamento é metade do valor que você vai conseguir alugar o seu imóvel, isso representa um investimento excelente no ativo. Por quê? Porque você estará dando ali de 30% a 35% de valor de entrada e todo o resto é pago pelo inquilino. Ou seja, ano após ano, o seu imóvel, além de se valorizar mais, pelas características normais do mercado, irá também se pagar sozinho, sobrando todos os meses boa parte do valor em euros que você poderá usar para pagar já mais rapidamente o seu imóvel ou para trazer uma reserva financeira em euros, o que também é uma questão interessante. Ah, Giovanni, eu quero mudar para Portugal, mas eu quero mudar só em 2024. Muita gente chega para mim com isso. Ano passado, 2022, ainda era 2 anos para 2024, agora é só 1. Mas quem já tem condição, compra agora, deixa ele se pagando sozinho esse ano todo e a diferença você ainda vai guardando. Isso já vai ajudar no seu planejamento financeiro para vir para Portugal. Porque você não vai ter que converter reais para euro. Ele já está te rendendo euro aqui para você deixar parado aqui, para quando você vier, você já ter uma gordura de reserva em euro, que você fez 0 conversão. Você não precisou converter, perder reais para transformar em euro. Você já ganhou ele em euro. Então isso é muito diferente. Essa é a questão para se olhar. Ano após ano,
o seu imóvel, além de se valorizar pelas características do mercado, então pagará sozinho. Todos os meses, boa parte do valor em euros que você poderá usar para pagar mais rapidamente o seu imóvel ou para fazer aquela reservinha. Isso realmente não tem como falar que é um plano ruim, não é mesmo, gente? Dito tudo isso, e deixando claro que esse conteúdo é para estimular o pensamento de como investir e não como uma dívida em si, vamos aos tipos de financiamento que você pode encontrar aqui em Portugal, tá? E para outro disclaimer aqui, né, gente? Isso não é uma indicação de investimento propriamente dito, tá? Isso é só um vídeo para fazer você pensar, tá bom? Vamos lá, então, nesse sentido. Para se financiar um imóvel aqui, existem 3 tipos mais comuns de financiamento, tá? Primeiro deles, parcelas fixas, depois parcelas mistas e depois parcelas variáveis, tá? As parcelas fixas, como o nome já diz, são parcelas de mesmo valor fixadas no momento da aprovação do financiamento. Automaticamente, você vai pagar da primeira à última parcela o mesmo valor. Não importa o que acontecer com a inflação do país, não importa o que virá pela frente, durante toda a vigência do contrato, o seu valor é sempre o mesmo, tá? A sua parcela, ela não vai ter variação. Então, sempre vai ser a mesma coisa, tá? Então, você pode se planejar de uma forma bem clara, nesse sentido, em relação à parcela, porque você sabe que você está fazendo ela hoje a X, daqui a 30 anos ela vai continuar sendo X, tá legal? Essa é a parcela fixa. O que é a parcela variável? Como o próprio nome já diz, né? São parcelas que irão variar de acordo com o cenário econômico do país. Não é algo tão assustador como no Brasil, porém tenho que também dar essa observação aqui para vocês. A pessoa pode pensar, pô, João, mas juros variável, no Brasil seria uma loucura isso e tal. Aqui não é tão loucura assim não. Tá vinculando muito nos médias, como a gente chama aqui, né? Nas mídias, as reportagens, os jornais, aqui chama médias, sobre o aumento da taxa variável, que isso está assustando. Ela saiu de 0,6, está para 2,9, né? Algo que dentro de um cenário pode ter feito a prestação da casa sair de 200 para praticamente 600 euros, perdão. E isso é algo que parece ser assustador. Mas num cenário normal, essa variação ela praticamente não existe, tá bom? Pois mesmo com o cenário de pandemia, meio que pós-pandemia, e com a guerra da Rússia, os índices de inflação aqui, eles deram uma disparada, né? Mas eles são muito aquém do Brasil, por exemplo. Tá? A inflação geral aqui, ela está em 9,3, se eu não me engano, divulgada essa semana, e já é a terceira queda seguida que ela vem fazendo, ou seja, ela saiu de 0, chegou a quase 10, ela chegou a 9,7 ou 9,8, se eu não me engano. Posso estar cometendo algum erro aqui, João, na edição, por favor, me corrija colocando aqui na tela o valor real, o pico da inflação em Portugal. Talvez tenha passado de 10, um pouquinho, 10,1, alguma coisa assim, mas eu acho que não. Mas já está há 3 meses consecutivos voltando a cair, que é uma observação que eu falo muito com os meus clientes depois de conhecê-los pessoalmente aqui em Portugal, né? Eu conheço eles pela internet, pelo vídeo, né? Fazemos a reunião, fazemos várias reuniões em alguns casos e tal, mas quando o cliente está aqui, me pergunta, Giovanni, como é que é o país e tal, eu dou exemplo de coisas simples do dia a dia, como a gasolina, quando eu cheguei. Né? Quando eu cheguei aqui há 5 anos atrás, a gasolina era um preço, durante a pandemia ela deu um pico, durante o início da guerra ela deu outro pico, e hoje em dia, acreditem se quiser, eu pago no litro da gasolina o mesmo tanto de quando eu cheguei 5 anos atrás do país. Ou seja, isso no Brasil, gente, é impensável, né? Infelizmente, eu não estou aqui para falar mal do Brasil, mas isso é impensável. Mesmo no Brasil, sem guerra e tudo mais,
os juros lá não é menos de 14%, se bobear 15%. É uma instabilidade econômica eterna no Brasil, infelizmente, né? E é essa incerteza que faz o brasileiro ter um medo da taxa variável, mas que aqui não é tão assim um bicho papão não. Inclusive, hoje, se você for em alguns bancos para fazer o processo de financiamento, você vai pedir a taxa fixa e a taxa variável como exemplo para o banco, e muitos gerentes ainda vão te indicar a taxa variável. Por quê? Porque as projeções que eu já estou dando para alguns clientes meus já há meses, tem um cliente em especial que vai lembrar aí, que ele me chama no WhatsApp sempre para falar: Giovanni, eu não acredito nisso, eu acho que você está errado. E a gente fica ali discutindo de uma forma saudável. Já tem bancos já falando que vai prever em 2023, agora nesse ano, a descida dos juros já de novo na taxa Euribor. Ou seja, os juros já vão descer. E se você fixa uma compra de um imóvel, a taxa fixa atual que está alta, porque os bancos estão se protegendo, então a taxa fixa está altíssima, enquanto a variável está em 2,9, a fixa está em 4,5, ou seja, você vai estar preso a 30 anos de um financiamento com uma taxa altíssima, enquanto você vai vendo a taxa variável caindo o tempo todo. Então, ela pode parecer mais assustadora no início para quem é brasileiro, porque não está acostumado com uma taxa variável, porque tem medo da instabilidade do Brasil, mas aqui em Portugal ela é, sim, muito positiva, tá? Gerentes de bancos de confiança, eles vão te falar ali abertamente, de uma forma a tentar te instruir que a taxa variável é melhor. Vai ter aquele gerente que não está nem aí, vai falar: ah, você quer fixa? Ok, eu te faço a fixa aqui, e não tem aquele senso, aquele dever de te ajudar, como deveria ser. Ele quer o que você pediu e pronto, não quer te dar um contraponto, mas um gerente bom, ele vai falar: olha, pensa bem, vê a variável, que a variável está em 2,9 nesse exato momento, já é bem abaixo dos 4,5. Tá vendo a inflação no país? Já tem 3 meses seguidos que ela cai. À medida que ela vai caindo, a taxa de juros também vai cair. Porque subiu a taxa de juros para combater a inflação. Se a inflação já está descendo, a taxa de juros também vai descer. Então é algo que automaticamente alguém do ramo econômico, o ramo financeiro, vai poder te falar com muita clareza, tá? Então fique esperto. Aqui eu estou aqui dando a informação para você depois entender melhor como fazer o processo, tá legal? E aí, a partir daí, ter esse tipo de decisão, esse tipo de suporte para você fazer a melhor escolha possível, que esse é a ideia, né? O índice, nos últimos 24 meses, por exemplo, ele quase não variou, tá? Ele vem realmente muito abaixo aqui. Então, o índice de inflação em Portugal é zero, é nulo, é quase zero mesmo, literalmente. Então, vai por mim, não é uma boa opção fugir tanto desse cenário, tá? Por isso, a menos que você tenha um aporte financeiro fora do Brasil que seja atualizado por algum índice acima da inflação e te garanta trabalhar com essa variação, não é o tipo de financiamento que eu recomendo, tá? O 100% fixo. Eu iria mais ali para a casa do variável. E também existe o com parcelas mistas, como o próprio nome diz também, né, gente? Esse é um tipo muito peculiar que alguns brasileiros, diria, e talvez a maioria, pode assim começar a ficar mais em cima do muro pensando nele. Por quê? Porque ele é um processo que, na mista, você tem um tempo fixo, 3 anos, 1 ano, 5 anos, 7 anos, em alguns casos até 10 anos, de um valor fixo, pré-determinado. A parcela vai ser X valor. E depois desses X anos, 1, 3, 5, 7, 10, passa a ser parcela de custo variável. Ou seja, você tem aquela segurança inicial de sair de um sistema do Brasil que era fixo, chegando aqui num financiamento que é fixo, e depois ele vai ser migrado para o variável. Ou seja, depois desse período de 3, 5 anos, na média, você passa então a pagar os juros que vai oscilando para cima e para baixo de acordo com o mercado. E é uma segurança a mais
para quem tem ali essa dúvida. Pô, Giovanni, eu tô tão acostumado a vida inteira no Brasil com juros fixos, você tá querendo que eu vá por 100% variável de cara? Não, eu vou ficar aqui em cima do muro, eu vou pegar o taxa mista. Aí eu fico aqui um tempinho nos juros fixos, entendo como que o mercado trabalha, a partir daí é que eu vou então para a taxa variável depois. E o detalhe, nesse tipo de contrato de financiamento de imóvel, você tem a opção de revalidar o contrato depois. Você pode, depois que o contrato acabar de 3 anos de taxa fixa, pedir para renovar essa taxa, se você quiser. Claro que o banco vai refazer esse cálculo com base nas taxas em vigor daqui a 3 anos, por exemplo. Ele não vai manter o acordo que tem com você agora. Ele vai manter o acordo com a taxa fixa lá na frente. Então, se lá na frente as taxas tiverem caído, ele vai refazer a fixa por mais 3 anos, por mais 5 anos, mas de acordo com as taxas do momento, que podem até ser mais baratinhas também, para te dar de novo esse respaldo. Mas se a taxa lá na frente já ficar mais barata na fixa, quer dizer que na variável ela já baixou ainda mais. Então é uma coisa a se pensar. Você pode se proteger de novo, e de novo, e de novo, de novo, você pode ir renovando ela, tá? Não é problema. Mas já é um indício que se você quer renovar, quer dizer que as taxas variáveis estão abaixando. Então, pensa sobre isso. Tem um memezinho, né? Um menino mostrando, tá. Fica pensando nisso, porque é uma opção interessante. Então, esses 3 são os principais tipos de financiamento aqui em Portugal. Taxa de juros sempre fixa, taxa de juros sempre variável e uma taxa de juros mista, uma mistura de um pouquinho de financiamento com a prestação indexada sempre, durante um tempinho e depois ela ficando variável. Essas 3 opções, todas elas muito atrativas, dependendo do seu perfil. Eu dei aqui o meu perfil, o que eu acho mais vantajoso, mas claro, vai ser de cada um. Vai ter aquela pessoa, e eu já tive clientes assim, que falam, Giovanni, eu só vou comprar se for ela 100% fixa a vida inteira. Ótimo. Expliquei. Continua com o pensamento? Pronto. A decisão é sempre do cliente, pessoal. Sempre é o cliente que manda, tá legal? A gente está aqui para informar. A ideia dos vídeos, dos conteúdos é informação, tá bom? Me diz aí qual a opção que mais te atrai. Deixa aqui nos comentários as opções que te deixam mais confortável em fazer um financiamento aqui em Portugal. Quais as opções que você fala, pô, Giovanni, eu não sabia que existia essa. Faz um vídeo melhor, detalhe um pouco mais essa opção. Então, faz um vídeo sobre os juros especificamente. Gente, peço sempre e vou continuar pedindo, coloquem em comentários nos vídeos. Esses comentários ajudam a entender se o que eu estou ofertando para vocês é de interesse de vocês, tá? O Google mostra o vídeo para um monte de gente. Deixe seu joinha, isso ajuda o Google a entender. Eu mostrei para 2.000 pessoas, para 10.000 pessoas, para 1 milhão de pessoas. O Giovanni recebeu só 3 likes. O vídeo dele não é interessante, então eu vou parar de mostrar. O Google precisa desse tipo de informação para ele ver se essas informações são boas, gente. Então, por favor, deixe seu joinha, deixe seu comentário, indique o conteúdo para mais pessoas também terem esse tipo de informação, porque é muito comum as pessoas virem, Giovanni, eu posso, sendo brasileiro, financiar imóvel em Portugal? Ou seja, você vê que a pessoa ainda está lá no início do planejamento. Então esse vídeo aqui é mais um suporte para quem quer vir aqui com segurança, tá bom? Obrigado a todo mundo que nos assistiu até o finalzinho do vídeo e bora para os próximos. Tchauzinho, gente. Brigadão. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.